Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um prazer enorme estar aqui com você. Esse é o quinto vídeo do dia, tá? Vou soltar ele às 9 horas para você. Tô gravando agora tardinha. Peguei tudo aquilo de importante que aconteceu durante o dia para deixar você aqui sempre preparado, tá? E tem muita coisa importante. Tem senador americano que se declarou a favor do Bolsonaro e falou que ele pode ficar o tempo que ele quiser. Causou aí uma briga ali dentro do Senado americano. Michele Bolsonaro já tem definição política, mas já não é mais para 2026. Em 2024 já tem previsão para isso. Lembra do caso que eu citei mais cedo para vocês sobre a vereadora do PT que perdeu o mandato? Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E isso e muito mais coisas. Você sabe que o último vídeo do dia é aquele vídeo resumão. Obrigado por me receber na sua casa aí. Um dia especial de oração, que é o dia de domingo, né? Então, obrigado por me receber aí, para a gente poder estar trocando esse papo, dialogando um pouco mais sobre política, tá? Para você se situar, hoje é dia 5 de fevereiro, é o quinto vídeo do dia, tá bom? E depois da vinheta eu já volto com todas essas informações para vocês. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando de Jair Bolsonaro, tá? Olha só, toda a mídia trouxe divulgações de que os senadores americanos querem a expulsão de Bolsonaro. Colocaram até de forma errada, falando que era a extradição de Bolsonaro. Bolsonaro não responde por crimes no Brasil e nem tem mandato de prisão contra ele. Então não há que se falar de forma alguma em extradição. Seria expulsão. Então uma turma de esquerda, de senadores, estão pressionando o governo Biden para que o Biden mande Bolsonaro sair lá da Flórida, Orlando, onde ele se encontra, tá bom? Só que tem uma coisa aqui que vocês precisam saber. Lá tem alguns senadores, inclusive o Rick Scott, tá? Que é republicano. Ele deu uma declaração em entrevista e em público. Ele falou, olha, Bolsonaro é muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos e tudo isso que a esquerda está falando, a esquerda americana está falando dele, não passa de balela, não dá em nada. Entendam por quê? Porque ele não responde por nada no Brasil, não tem crime nenhum, ele é um cidadão e um cidadão muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos. E é aqui que você vê a diferença de narrativa. Se você der uma pesquisada na grande mídia, você vai ver todos os senadores que pedem a extradição de Bolsonaro, ou barra expulsão. Mas se você der uma olhada nas mídias, poucas estarão falando do Rick Scott, senador, que fala que Bolsonaro pode ficar o tempo todo e que essa é a posição do Partido Republicano lá nos Estados Unidos. Mas tem mais coisas chegando para vocês ainda de suma importância. Essa matéria aqui é do CNN e eu quis separá-la para você para que você entenda um pouco mais. Vou trazer um tom aqui até didático para você, que você vai entender o quanto isso é importante. Governo Lula terá margem pequena para aprovar emendas no Senado. Foi o que disse um especialista, tá? A CNN é o Christopher Garman, tá? Ele avaliou os desafios a serem enfrentados pelo petista. Eu já fiz uma série de vídeos aqui para vocês explicando que teve a eleição no Senado. Lá na eleição no Senado, ela se tornou quase que um terceiro turno, porque os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro ganharam força e tiveram uma, digamos assim, uma derrota não expressiva. E isso foi ruim para o Lula, porque ele queria que o Pacheco, que era o candidato do Lula, tivesse ganhado do Rogério Marinho com uma diferença muito grande. Não aconteceu. E é sobre isso aqui que a gente vai discutir para vocês, tá? Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Essa aqui é a foto do Christopher Garman, tá? Só para vocês poderem dar uma olhada aqui. O diretor executivo para as Américas da Eurásia, tá? Christopher Garman, afirmou em entrevista à CNN neste domingo 5 que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, né, terá margem pequena para aprovar as emendas constitucionais do Senado. Na avaliação do especialista, os 32 votos obtidos pelo senador Rogério Marinho na disputa da presidência da casa é um sinal dos desafios a serem enfrentados pelo governo petista. Por que eu estou falando agora de
emenda constitucional. Nessa emenda constitucional é onde Lula vem buscando fortalecer pautas da esquerda que só podem ser alteradas dentro da Constituição. E não é qualquer um que consegue. Você precisa de 2/3 dos senadores. Ou seja, a grande maioria dos senadores tem que estar em apoio. E se você observar e tiver em mente que todos aqueles que votaram no Rogério Marinho contra Pacheco, contra o candidato Lula, se eles forem contrários também aos projetos do Lula, Lula não aprova nenhuma emenda, Lula não aprova nada. E isso é uma definição importante do que foi dito aqui pelo analista político aqui para vocês, tá? Então, assim, para quem não concorda com as pautas de esquerda trazidas pelo Lula, é uma boa notícia. Lula não tem a força suficiente para passar emendas constitucionais, tão pouco na Câmara, tão pouco no Senado. Mas agora eu vou trazer o revés para você. Por outro lado, Lula não tem força para aprovar emendas constitucionais, mas o Senado tem forças para instaurar CPI. E como eu já falei para vocês de CPI, uma das CPIs, que é a menina dos olhos agora, que antes era do Lula e agora se virou contra ele, é a CPI dos chamados atos antidemocráticos, que a Soraya Tronic juntou assinaturas, lembra? Pois é, só que tem outras CPIs que digamos assim, os opositores de Lula querem aprovar. Inclusive, CPIs que alcançam o STF, como a chamada CPI da Lava Toga, ou melhor, CPI do abuso de autoridade pelos juízes do STF. E olha só o que eu separei para vocês. Um texto que pouco se conhece aqui no Brasil, chama Constituição Federal. Já não está muito utilizada, mas ainda existe, tá? Tem muita gente que acha que não existe, mas ainda existe, tá? Ainda está lá. E eu vou falar com vocês do artigo 58. O artigo 58 é o que fala das CPIs, tá? Dá uma olhada aqui. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar a criação. Então, o artigo 58 é o que fala para criar as comissões. As comissões permanentes, como por exemplo a CCJ, que querem entregar para o Davi Alcolumbre e já foi objeto de vídeo aqui. Mas também tem aquelas temporárias, aquelas que só são criadas por um fato específico, depois elas acabam. Como, por exemplo, uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é feita para investigar, tá? Para investigar, essa é a função da CPI. Aí aqui nós vamos ler o parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Ok, eu posso quebrar o sigilo telefônico de ministros do STF dentro de uma CPI? Sim. Eu posso fazer busca e apreensão na casa de um ministro do STF dentro de uma CPI? Sim. Poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Só não posso mandar prender dentro da CPI, mas se for uma prisão em flagrante, até isso a CPI pode fazer e depois submete ao judiciário. Então, poder de investigação próprios da autoridade judicial. Equipara a CPI a quase que ao STF nessa condição, tá? Além de outros poderes previstos nos regimentos das respectivas casas. Você entende que se for feita uma alteração dentro do regimento das respectivas casas, os poderes das CPIs podem ser alterados e que esse público, esses senadores que votaram contra Pacheco, podem fazer essa alteração do regimento? Isso também é importante que vocês saibam. Serão criadas pela Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Eu grifei aqui para que vocês leiam. 1/3 de seus membros. 1/3 de seus membros é o equivalente a 27 senadores. Pois bem, os que votaram contra Pacheco e não cederam aos cargos, que não cederam às vontades oferecidas pelo Lula, ou mesmo a pressão, porque tiveram matérias que informaram que o STF ligou,
pressionando os deputados, os senadores para votarem em Pacheco. Pois é, além de tudo isso, ainda tiveram 32 que enfrentaram o sistema. E depois disso, tem aqueles que aceitaram um cargo aqui ou acolá, mas que não estarão do lado de Lula mesmo depois, tá? Então, a chance de uma CPI ser aberta e ter andamento se tornou muito maior. E aqui eu trago para vocês a fala da própria Soraya Tronic, tá? Falando sobre a CPI, que é a menina dos olhos agora de quem é apoiador do ex-presidente Bolsonaro e quer desvendar o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. A Soraya escreveu aqui, ó: o dia 8 de janeiro ainda não foi superado. Os três poderes devem trabalhar juntos na defesa da democracia. As CPIs têm um condão de publicizar a investigação. E quando acabam em pizza é porque os outros poderes não atuaram. Não podemos subestimar nem tampouco permitir que subestimem o nosso trabalho. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, tá? Um segredo lá dos bastidores de Brasília. A CPI, ela tem um poder muito grande, além desse poder de investigação judicial. E qual é o poder dessa CPI? O poder dessa CPI é dar visibilidade àquele que a coordena. Sabe quem ganhou muita visibilidade durante a CPI da Covid a ponto de concorrer a presidente com uma votação expressiva e depois ganhar um cargo no governo Lula? A Simone Tebet. Então, a CPI da Covid, para ela, foi uma bênção. E a Soraya Tronic não está se preocupando realmente em descobrir. Ela quer a visibilidade. Mas, para nós, isso aqui é importante, porque enquanto ela quer visibilidade, o povo brasileiro quer respostas. O que aconteceu efetivamente no dia 8 é o que o brasileiro quer saber. Beleza? Vamos falar de Michele Bolsonaro. Eu já venho anunciando amplamente para vocês que o PL está traçando os destinos políticos de Michele Bolsonaro. Primeira fala foi que ela concorreria a presidente da República. Já o PL recuou e disse que talvez não. É mais interessante ela como senadora, porque a garantia de vitória dela no Senado, em especial no Distrito Federal, é garantida. Lembrando que Damares já está lá por 8 anos. Na próxima eleição entra Michele e Damares, porque a Damares fica. São duas senadoras pelo Distrito Federal. Então, Michele Bolsonaro já está definido, vai concorrer a senadora. Mas ela tem um meio termo no caminho. Michele Bolsonaro vai entrar agora, segundo informações do PL, como candidata a governadora do Distrito Federal. E sabe qual é a regra aqui? Ela vai entrar com alguém de vice com um alinhamento conservador, onde ela ganha como governadora do Distrito Federal e depois ela concorre ao Senado, sai do Senado e o vice dela assume no Distrito Federal. É o cerco se fechando contra a esquerda, contra o governo Lula. Agora eu vou trazer uma matéria para vocês, sabe, uma matéria assim que eu queria que vocês refletissem um pouco mais. Essa matéria foi trazida à baila pela Rádio 93 FM. Nas redes sociais do governo da Bahia foi publicado algo que chamou a atenção em especial dos cristãos, tá? Eles trouxeram uma série de frases e argumentos que são considerados, segundo eles, tá, um governo que é do PT, o governo da Bahia, como intolerância religiosa, tá? E é isso que eu vou trazer para você agora. Então, é a Rádio 93 FM da Bahia que diz o seguinte: em uma publicação nas redes sociais, o governo da Bahia apontou algumas frases como intolerância religiosa. Entre elas, uma muito comum entre os cristãos: você precisa encontrar Jesus. Na explicação, o governo baiano escreveu que não é só Jesus. Os princípios básicos de todas as religiões é o amor. O que basta é encontrar aquele que te faz bem e que ele eleve a espiritualidade e o afeto entre as pessoas. Tá bom, tem outras expressões, eu não vou entrar aqui no ponto específico. Tem algumas expressões do tipo é de gesso, essa imagem não vai te ouvir, dentre outras. Mas o que eu quero colocar aqui: a lei ela é feita de interpretações. E a partir do momento que uma entidade oficial, por exemplo, o governo da Bahia, fala que se você dizer para alguém, olha, você precisa encontrar Jesus, isso é intolerância religiosa, todo aquele cristão que falar isso para alguém
vai responder por um crime, e um crime pesado de intolerância religiosa. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas já têm essa frase no seu hábito, tá? O intuito dela, não existe dolo de ofender ou criticar a religião alheia. Ela está falando sobre a religião dela. Então, é um assunto muito melindroso que precisa ser discutido pela sociedade. Não é simplesmente um governo chegar e de forma impositiva falar, ó, se você falar isso, cadeia. É complicado, é errado, e a gente precisa levar aqui uma análise mais séria de tudo isso que está acontecendo. Vamos continuar falando ainda do governo Lula? Bora falar um pouquinho mais sobre isso aqui? O governo Lula vai aumentar o cachê da Lei Rouanet. Vamos lá. A ministra Margarete Menezes comemorou muito. Ela já começou ganhando um ministério e de brinde 10 bilhões de reais para ela gastar na cultura. O que me mata quando eu trago um tipo de informação dessa para você é saber que nós estamos num país onde falta alimento nas escolas, onde falta alimento na residência das pessoas. E que uma criança lá da periferia, que não tem nem o que comer, ela não vai ter acesso à cultura mesmo. E se tiver, ela não vai conseguir compreender ou ter preocupação com aquilo, porque a preocupação dela e dos pais é matar a fome. Então esses 10 bilhões seriam muito melhores aproveitados matando a fome dessas pessoas. Só que não bastasse isso. A Lei Rouanet volta a atuar. A gente já fez uma série de diálogos aqui com a Lei Rouanet. Os pontos positivos, que não podemos crucificar dizendo que são só pontos negativos, mas tem pontos positivos e os negativos da Lei Rouanet. Quem não assistiu o vídeo, eu recomendo assistir. Mas, e o momento? Esse não é o momento. Tá? Então já foi liberado aí alguns projetos que já estavam parados, o que ocasionou 1 bilhão a mais para a Lei Rouanet. E uma das críticas foi que atores e atrizes, como por exemplo a Cláudia Raia, pegou mais de 5 milhões na Lei Rouanet para fazer um evento. O que deveras incomodou muito a população, porque ela é uma atriz consolidada. Hoje mesmo o Mário Frias, que era secretário de Cultura e ganhou como deputado federal pelo estado de São Paulo, fez críticas, falou, olha, vocês vão ver que esses atores que apoiaram o governo Lula nunca estiveram preocupados com a fome da população. E postou uma foto da Cláudia Raia na piscina tomando sol, preocupada com a pobreza e com os Yanomamis. E fez a crítica. Então, assim, é um assunto melindroso, de muitas críticas, tá? E que a gente precisa trazer e fazer esse diálogo mais sério para vocês. Por fim, tá? Esse vídeo não vai ser extenso, eu já estou encerrando. Eu trouxe o caso para vocês da vereadora lá de Santa Catarina que teve um mandato cassado porque ela fez críticas indevidas. Vou relembrar o caso para você. Lá em Santa Catarina, os manifestantes que estavam de frente ao quartel fizeram uma oração e depois da oração eles fizeram uma saudação à bandeira. Nessa saudação à bandeira, você estende o braço para frente, alguém tirou fotos e falou que aquilo era uma saudação nazista. Então, logo os jornais correram para dizer que os manifestantes estavam fazendo saudações nazistas e a vereadora lá do município, ela postou nas redes sociais ofendendo vários munícipes, inclusive dando nomes a esses munícipes. A Câmara dos Vereadores abriu o processo e resolveu cassá-la. Por quê? Porque foi constatado que, na verdade, tinha um orador naquele dia, e os vídeos foram divulgados, onde o orador fez uma oração, né, uma oração religiosa, e depois pediu para todo mundo saudar a bandeira, tá? E foi o que aconteceu. Então os vídeos mostraram que aqui não tinha nada de nazista. E a vereadora não mudou o seu diálogo e continuou proferindo ofensas à população daquele município, e em virtude disso ela foi cassada. Hoje, a líder do PT, a Gleisi Hoffmann, já postou em suas redes sociais, e aqui essa matéria da CNN. O PT diz que vai recorrer da cassação de vereador em Santa Catarina e Defensoria Pública cobrou um esclarecimento sobre o que aconteceu. Como eu falei para vocês, eu não quero ser pessimista, mas eu quero ser realista. Ela vai conseguir reverter isso na justiça. Até porque é o PT. E hoje ele tem um discurso muito forte contra o bolsonarismo e contra os manifestantes. Então ela vai conseguir reverter. Mas assim, deu para mostrar um pouco que a fake news também existe do outro lado, e em alguns âmbitos
cobrança da direita também existe contra a esquerda, tá bom? Então, eu quis trazer isso aqui para que você ficasse alinhado. É lógico, teria muito mais conteúdo, mas eu não quero manter os vídeos extensos para vocês. Desde já eu te agradeço. Se ficou até o final do vídeo, coloca aqui no comentário se ficou até o final do vídeo. Isso é importante para mim, tá? Coloca suas críticas, se você concorda ou não concorda com algum assunto, ou elogio também, tá? E não esquece de me ajudar compartilhando, mandando esse canal para mais pessoas, para que mais pessoas realmente conheçam aqui uma forma de trazer informação com uma análise política e jurídica, de forma independente, de forma imparcial, porque a gente busca aqui a verdade e talvez trazer aquilo que a grande mídia não te traz, a forma independente de falar a verdade, tá bom? Obrigado por tudo, vejo vocês amanhã, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Te aguardo lá.